Olá, turma. Vamos aqui dar continuidade no conteúdo de Química, tá certo? Turmas de primeiro A e primeiro B. Nas aulas passadas, a gente trabalhou as partículas do átomo. Vimos que o átomo ele é formado por prótons, elétrons e nêutrons, onde os prótons são as cargas positivas e elas estão localizadas no núcleo junto com os nêutrons. E ao seu redor estão os elétrons, que são as cargas negativas. Quando esse átomo ele apresenta a mesma quantidade de cargas positivas e cargas negativas, nós dizemos que esse átomo ele está neutro. Quando ele apresenta alguma carga a mais, seja uma carga positiva, seja uma carga negativa, então aconteceu aí uma mudança no sistema. Então, quando ele apresenta essas cargas, seja positiva ou negativa, a gente tem o íon, que é uma espécie química que apresenta um número de prótons diferente do número de elétrons, ou seja, a quantidade de cargas positivas é diferente das cargas negativas. Esses átomos eles podem ganhar ou perder elétrons. A quantidade de prótons de um átomo ela não vai se alterar. O que vai alterar é a quantidade de elétrons. O átomo ele pode perder ou ganhar elétrons. Quando esse meu íon ele fica positivo, ele é chamado de cátion, ou seja, como a gente observa aqui na figura, a quantidade de cargas positivas é maior do que a quantidade de cargas negativas. Nesse sistema, eu tenho 5 prótons, que são 5 cargas positivas, e 3 elétrons, que são 3 cargas negativas. Então, esse meu sistema aqui tem uma carga positiva de mais 2, ou seja, que ele tem 2 cargas positivas a mais. Esse sistema, quando eu tenho as cargas positivas, eu vou chamar de cátion. No sistema, quando eu tiver cargas negativas, eu vou chamar ele de ânion, ou seja, nesse sisteminha aqui abaixo, eu tenho 3 cargas positivas e 5 cargas negativas, ou seja, eu tenho 2 cargas negativas a mais. Então, essa minha representação vai ser menos 2, tá certo? Os íons eles podem ser negativo ou positivo, como eu já mostrei anteriormente, tá certo? Então, quando eu tiver aqui os meus íons positivos, eu vou pegar um exemplo aqui do magnésio para a gente observar. Se esse meu magnésio ele perder 2 elétrons e ele inicialmente aqui no meu processo ele estava neutro, significa dizer que eu vou ter 2 cargas positivas a mais. Então vamos fazer a representação aqui da figura. No meu centro aqui do meu átomo eu tenho 12 cargas positivas e ao meu redor aqui desse átomo eu tenho 12 cargas negativas. Nesse processo em que ele vai perder esses 2 elétrons, o que vai acontecer? Inicialmente, esse átomo estando neutro, neutro quer dizer que a mesma quantidade de cargas positivas é igual à quantidade de cargas negativas. Então, nesse processo onde ele vai perder esses 2 elétrons, eu vou retirar esses 2 elétrons aqui do meu sistema, ficando aqui com a quantidade de 10 cargas negativas e 12 cargas positivas, estando então com 2 cargas positivas a mais. Então aqui eu tenho a minha representação. Para as cargas negativas, os ânions, a gente vai estudar o seguinte. Bora ver aqui alguns exemplos. Nesse sistema, ele vai estar eletricamente carregado com cargas negativas. Nesse sistema, o que vai acontecer? A quantidade de elétrons vai ser maior do que a quantidade de prótons. Então, ele vai precisar, nesse sistema, ganhar elétrons. Nesse exemplo aqui, eu tenho o flúor, que tem um número atômico de 9 inicialmente, ele estando aqui neutro, você observa que aqui em cima não tem nenhuma carga, né? Então, esse 9 indica que eu tenho 9 elétrons e 9 prótons. Quando esse sistema ele ganhar um elétron, a quantidade de elétrons não vai ser mais 9. Eu vou ter agora 10 elétrons e 9 prótons. Vamos ver aqui na figura como acontece isso. Eu tenho inicialmente aqui um átomo neutro, ou seja, a quantidade de cargas positivas, que são 9, é igual à quantidade de cargas negativas, que também são 9 aqui ao seu redor. Quando esse sistema ele ganhar um elétron, eu não vou ter mais 9 elétrons ao seu redor. Eu agora vou ter 10 elétrons ao seu redor e 9 prótons no interior do átomo. Então, esse sistema, ele ganhou um elétron. Se inicialmente eu tinha 9 elétrons, agora eu vou ter 10 elétrons.
Vamos aqui para algum exemplo. Eu tenho um sódio inicialmente neutro. Neutro quer dizer que a quantidade de cargas positivas é igual à quantidade de cargas negativas. Esse sistema ele passou por uma alteração onde ele perdeu um elétron. Quando esse sistema ele perdeu um elétron, a quantidade de prótons e elétrons não será mais igual. Eu fiquei agora com 11 prótons e 10 elétrons. Se eu fiquei com 11 prótons e 10 elétrons, significa dizer que a carga do meu átomo agora vai ser positiva. Por quê? Porque eu tenho mais cargas positivas nesse sistema. Eu vou chamar esse Na+ de cátion. Para o sistema aqui do flúor, inicialmente ele tinha aqui 9 elétrons ao redor do núcleo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E esse sistema aqui, ele vai receber esse elétron aqui. Quando ele ganha um elétron, a quantidade de prótons e elétrons que eram igual inicialmente, elas irão se alterar. Então, se inicialmente eu tinha 9 prótons e 9 elétrons, agora o meu sistema ele vai continuar com os 9 prótons, porém a quantidade de elétrons vai ser 1 a mais, ou seja, eu vou ter 10 elétrons. Então, eu vou ter uma carga negativa a mais. Então, por isso que eu vou estar com esse F-, F, do caso do flúor, menos, que vai indicar a quantidade de elétrons a mais. Se for um elétron, eu só coloco menos. Se for 2 elétrons, 2 menos. Se for 3 elétrons, 3 menos. Tá certo? Que vai indicar que ele recebeu 3 cargas negativas. Eu vou chamar essa minha partícula de ânion. Vamos para um exemplo aqui. Eu tenho o sódio Na+, aí aqui em cima eu tenho 23, que é o número da minha massa. Sabemos que essa massa atômica aqui, esse A, ele é igual à soma dos prótons, que são as cargas positivas, mais os nêutrons que estão localizados no núcleo. Aqui embaixo eu tenho o meu número atômico, que é igual à quantidade de prótons, tá certo? E igual à quantidade de elétrons se o sistema for neutro. Nesse sistema aqui eu vejo que ele não é nêutron, ele tem uma carga positiva a mais. Então, se eu tenho 11 prótons, significa dizer que a quantidade de elétrons agora vai ser apenas 10, que esse meu sistema ele perdeu um elétron, tá certo? A quantidade de nêutrons vai ser a subtração da massa menos o número de prótons. Então, eu tenho 23 menos 11, eu vou chegar à quantidade de nêutrons, que vai ser 12. Então, esse sistema aqui, ele perdeu um elétron. Nesse outro sistema, eu tenho o oxigênio, onde eu tenho O elevado a menos 2 aqui, com essa carga menos 2. Eu tenho aqui a massa dele, que é 16, o número atômico, que é 8, que é igual à quantidade de prótons. Se esse sistema ele tem 2 cargas negativas a mais, então eu vou dizer que a quantidade de elétrons dele vai ser 10. Por quê? Eu tenho 8 cargas positivas, eu tenho 8 prótons no meu sistema. Se eu ganhei 2 elétrons, 2 cargas negativas, significa dizer que eu vou ter agora um total de 10 elétrons, tá certo? E o meu número de nêutrons, a quantidade de nêutrons no sistema vai ser 16 menos 8, que vai dar 8 nêutrons. Então, nesse sistema aqui, o meu átomo ele teve que ganhar 2 elétrons, 2 cargas negativas. Ok? Então, a partir desses exemplos, vocês vão conseguir fazer algumas atividades. Serão umas atividades simples que vou enviar para vocês. Ficarei disponível para tirar dúvidas, qualquer coisa vocês podem pedir gravação de vídeos, fazer chamadas, que estarei disponível para ajudar vocês. Abraço!